Bom dia, boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Eu estou morrendo de saudade de vê-los e poder estar conversando e tirando dúvidas pessoalmente. Mas me mantenho aqui no fluxo digital, dando apoio e auxílio a vocês sempre que necessitarem. Então, hoje a gente vai fazer a nossa aula 6, a nossa aula 1 da meta 6. Lembrando que essa semana tem um feriado, então nós só temos uma aula. Vamos começar com a correção da página 362 e 363. Número 1. Defina com suas palavras o que é território nacional. Território nacional é aquela área onde existe a soberania do Estado, formado por uma ou mais nações e delimitados por limites reconhecidos internacionalmente, ok? Questão 2. Estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1000 nações diferentes, que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somente cerca de 897 mil indivíduos. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda. A. Por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Lembrando, uma nação é o conjunto, pessoas que formam um grupo de indivíduos com características culturais e laços de identidade em comum. Ou seja, se cada tribo tem uma cultura, tem uma forma de se portar, de pescar, de caçar, de produzir alimento, se é nômade ou se é uma tribo que vai circular ou vai ser mais fixa, tudo isso vai interferir na identidade cultural. Então, cada tribo indígena tem sim, é considerado sim uma nação. B. De acordo com os estudos realizados anteriormente, o que levou à redução do número de povos indígenas no Brasil ao longo do tempo? Nós temos aí um combinado de fatores. Então, lá no período da colonização, os indígenas sofreram um extermínio em massa pelos colonizadores, tanto portugueses quanto espanhóis, como ingleses, holandeses, porque conforme eles avançavam para dentro do território, eles estavam escravizando e matando índios, além dos índios não terem resistência às doenças trazidas pelo homem branco da Europa. Então, muitos morriam de gripe e outros elementos por não ter anticorpos para combater. Isso é um momento que agora, com a pandemia, está sendo discutido novamente. O cuidado para que o coronavírus não chegue nos aldeamentos indígenas. Porque muitos dos índios que ainda residem na região Nordeste, ainda vivem de maneira mais isolada, eles não têm anticorpos. Parece engraçado, né? Eles são resistentes à malária, à febre amarela, mas não têm resistência a esses vírus, principalmente vírus respiratórios, porque não é comum essa circulação desse tipo específico de vírus em regiões de floresta. Então, mesmo depois da independência do Brasil, durante todo o século XX, o contato com o branco e o isolamento dos indígenas levavam à morte, tanto por doenças contraídas por brancos, como pela expansão da atividade agropecuária e pelos conflitos pelo uso de terra, que vão se estender até os dias atuais. Porque, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido e homologado como terras indígenas. Então, por que é importante? Primeiro, para que os indígenas possam preservar a sua cultura e praticar o seu modo e estilo de vida, que dependem do quê? Dependem da coleta e da caça. Para que isso possa ocorrer, o que eles precisam? Eles precisam de uma floresta abundante, da mata preservada, dos animais em equilíbrio. Então, quando você faz a demarcação dessa terra, não é que você está falando, essa terra é dos índios. Nós estamos também ajudando a preservar o meio ambiente, porque o índio, ele preserva a sua casa. Vou trazer isso um pouco para nós. Quem chega em casa e começa a quebrar parede, porta, jogar lixo no terreno, sujar a grama, ou utilizar o banheiro e não fazer a limpeza? Ninguém. Por quê? Porque a gente quer ter a nossa casa em harmonia, em equilíbrio, assim como os índios. Então, a questão 3 era para vocês fazerem no caderno. Leia o texto a seguir e realize as atividades propostas. O que o texto está falando?
ele é uma conversa entre o pai e uma filha sobre o que é cultura, né? E como que vai adquirir e vai perceber essa cultura no mundo. Então, o que a filha descobriu sobre os povos e as suas culturas por meio da conversa com o pai. O que ele vê lá? Então, nesse diálogo, o pai explica que os povos acumulam cultura e transmitem as gerações como uma memória coletiva que cria o senso de identidade e pertencimento a um território. Então, foi aquilo que eu já comentei com vocês. Quem somos nós? É difícil definir quem sou eu. Eu não sou apenas a Amanda Pote, 31 anos, professora de geografia de vocês. Eu sou um ser humano complexo, que durante a minha vida adquiri valores, ética e moral através dos meus pais, adquiri uma personalidade construída a partir das minhas vivências e do espaço geográfico que eu vivi e convivi nesse meu território. Eu sou um conjunto das informações que eu obtive, que eu reproduzi. Eu sou um ser humano que estou em mudança. Por que eu estou em mudança? Porque a minha cultura, ela se adapta conforme aonde eu vou me inserir, conforme a sociedade que eu vou me inserir. Se eu vou morar em outra região, eu vou ter que me adaptar aos hábitos alimentares, mas nem por isso eu preciso esquecer as minhas características e os meus hábitos tradicionais. B. Converse com os seus familiares e escreva um texto no caderno com o título A Minha Cultura e dos Meus Antepassados. Você deverá citar elementos culturais praticados por seus pais, avós e bisavós, o que você também pratica. Então, eu vou dar um exemplo meu. Então, o texto que eu iria produzir seria assim. A minha cultura é um conjunto de conhecimento adquirido ao longo da minha vida. Eu tenho adquirido através da família do meu pai, uma alimentação um pouco mais gordurosa, baseada na alimentação alemã, proveniente do meu bisavô, que veio para o Rio Grande do Sul. Meu avô morou em Estrela e meu pai também, quando ele vai entrar na universidade, que ele vem para Curitiba em virtude da Universidade Federal. Então, o que eu percebo que eu adquiri do meu pai? Eu adquiri o hábito de tomar chimarrão, o hábito de comer frutas pela manhã, o hábito de ser um pouco orgulhosa dessa cultura alemã, um pouco turrona, às vezes com a cara um pouco mais fechada. Tenho a questão da minha mãe, que é de origem indígena, então eu tenho alguns hábitos como a prática do uso de plantas medicinais, o reaproveitamento maximizado dos alimentos, gostar de trabalhar com a terra, de produzir, isso vem da cultura do meu pai, que foi camponês muitos anos, e da minha mãe, que trabalhou na terra também por muito tempo, mas também tenho hábitos adquiridos ao longo da vida da minha mãe quando ela morou no Nordeste, que foi uma boa parte da vida dela. Então, eu adquiri o hábito de utilizar alimentos mais picantes, utilizar uma vastidade de grãos e sementes, comer o cuscuz, gostar da carne de sol. Então, eu percebo que eu trago vários desses elementos para o meu dia a dia. Então, vai ser dessa forma que nós vamos estar adquirindo cultura ao longo da nossa vida. Então, converse com os pais, peçam ajuda para eles, escrevam junto com eles. Eu acho isso bacana até para estreitar a relação de vocês com os pais de vocês e aprofundar o conhecimento sobre a família de vocês, sobre os hábitos, o que os avós passaram para os pais de vocês e que vocês acabaram adquirindo. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é muito diferente dos nossos pais. E quando a gente fica mais velho, que nem eu que já estou com 30 anos, começa a perceber uma sequência de ações que eu acabo tendo igual ao dos meus pais, coisa que eu lá na adolescência acabava criticando. Então, importante, eu coloquei ali para vocês, importante entender o conceito de território, entender os processos, como vivem, como que é a questão da demarcação e a vivência com o homem branco, da questão dos índios, e entender o conceito de cultura, tá? Por mais que seja complexo e às vezes difícil definir, mas a gente tem que entender que essa cultura, ela é adquirida ao longo das nossas vivências. Então, lá no capítulo 2, vem a sociedade e a construção do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É todo território ou área do planeta terrestre onde houve ou há interação do homem, ok?
Então, a gente começa o capítulo vendo a dispersão do homem no planeta, iniciando com a África como berço da humanidade, pois lá que surgiram, houve o surgimento da evolução da espécie do Homo erectus para o Homo sapiens. Então, não pode esquecer que a África é o berço da humanidade. Conceito de espaço geográfico, né, já comentei com vocês, e as transformações que o homem faz nesse espaço geográfico. Então voltem lá na página que vai falar sobre as técnicas, aperfeiçoamento das técnicas. O que mudou? Coloquei ali para vocês a imagem da evolução da região do Rio de Janeiro, de Copacabana, como ela se deu ao longo. Então, o que fez isso mudar? Né? Foi o desenvolvimento industrial, foi o desenvolvimento regional, foi um conjunto de urbanização com industrialização. O que movimentou essa transformação, tá? Então, preciso entender que o desenvolvimento e a industrialização, eles não ocorrem de maneira igualitária no planeta terrestre. Nem todos os planetas têm o mesmo grau de industrialização e desenvolvimento. Isso vai criar uma desigualdade nesse mundo globalizado, onde a gente vai perceber desigualdades quanto à moradia e ocupação. Então, exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. As pessoas mais ricas e de classe média, elas vão estar na região de planícies próximos ao litoral. Então, elas vão estar inseridas em planícies costeiras. Enquanto a população mais pobre vai estar no pé dos morros e subindo nos morros. Por quê? Porque a ocupação daquela região, que é irregular, que pode causar problemas, não é viável para a população de classe média. Então, a gente tem um diferencial. Por que a gente não tem pessoas no programa Minha Casa Minha Vida morando no Batel? Por que a gente não vê pessoas, empresários que ganham melhor, médicos, morando no meio do Parolim? Tá? Então, é a questão da distribuição dessa população. O que leva um país a ser populoso ou povoado? Gente, não pode esquecer. Tá? Quando todas as regiões possuem habitantes de uma maneira igual. Populoso quando a densidade demográfica é alta, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Lembrem que nessa definição, tanto de populoso e povoado, eu posso usar os critérios que eu quiser conforme o meu estudo. Então, quando eu vou analisar, eu posso analisar o estado do Paraná, eu posso analisar a região sul, eu posso analisar o Brasil, como eu posso regionalizar na América Central ou na continente americano como um todo. Tá? O que é densidade demográfica? Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, olhem lá, densidade demográfica é igual o número de habitantes dividido pelos quilômetros quadrados. É aí que eu vou chegar à resolução do que é uma densidade demográfica. Então, essa distribuição no planeta Terra, nós sabemos que não ocorre de maneira igualitária e vão ter fatores que vão influenciar na distribuição da população no planeta. Primeiro fator é o histórico, que vai levar em conta as primeiras civilizações, as regiões que inicialmente começaram a construção e a formação das cidades. Então se destaca principalmente a região do Egito, a região do Ganges, do Rio Amarelo na China, algumas regiões da Europa, principalmente ali da região mais ao sul da Europa, dos grandes impérios. Fatores naturais. O que vai levar em consideração a distribuição da população? As condições climáticas. O clima é bom, o clima é mais ameno, vai favorecer a população se instalar naquela região. O clima é mais rigoroso, é mais frio ou é extremamente seco, muito quente, vai ter menor quantidade de população. Um exemplo disso é a Rússia. A Rússia asiática, que possui a maior parte do seu território congelado com a presença da Sibéria, ele possui uma densidade demográfica extremamente baixa, enquanto a Rússia europeia, localizada ali no leste da Europa, que possui o clima mais ameno, vai ter uma densidade demográfica alta, porque ali é onde se concentra praticamente 85% dessa população. Outra questão, essa região, ela possui recursos naturais? Ou seja, tem solo para que eu possa produzir agricultura? Tem
água para que eu possa acessar esse recurso? Está faltando água? E por que as primeiras populações se instalaram na margem dos rios, como no Egito, na margem do rio Nilo? Outra questão é a questão do relevo. Tanto relevos acidentados, como a dificuldade da instalação de pessoas ali na região do Nepal, da Cordilheira dos Andes, mas que é possível, o ser humano se adapta a isso. Mas a questão do tectonismo, proximidade a falhas tectônicas, proximidade a encontros onde regiões que são com frequência atingidas por maremotos, tsunamis, furacões e outros eventos vão também ser levados em conta quando alguém define aonde que vai residir ou vai iniciar uma população. E por último, os fatores econômicos. Como que a economia subsidia a qualidade de vida no país? Tá? Então, esses fatores, estabilidade econômica, estabilidade política, qualidade de vida, expectativa de vida, todos esses elementos também vão influenciar. Se eu preciso sair do meu país para ir morar em outro lugar, eu tenho duas opções. Eu posso ir morar lá na Nigéria ou eu posso ir morar na Noruega. Se eu pesar os dois em questão de estabilidade econômica, financeira e qualidade de vida, eu não vou morar na Nigéria. Né? A Nigéria tem salários baixos, vários outros elementos precários que não vão estimular a fixação de alguém nessa região. Falei também com vocês sobre a questão do crescimento da população mundial, né? Tô deixando aí para vocês uma tabelinha do crescimento por continentes, para que vocês possam avaliar como que é o crescimento em cada região, em cada continente do planeta. Deixei também uma reportagem, deixei o link ali para vocês que eu acho interessante, que é a questão do baby boomers, né? Aquela geração que vai dar origem à explosão demográfica que a gente vai sentir a partir de 1950. Então podem fazer a leitura, eu acho bem interessante, bem enriquecedor. Então ali eu coloquei que as questões da Revolução Industrial, para vocês lembrarem quais são as revoluções industriais e conseguir fazer o link com a evolução do crescimento populacional no mundo. Importante, gente, entender o que é taxa de natalidade. Então eu coloquei para vocês taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né, que vai trazer a informação para que a gente possa fazer análise do perfil daquele país. Depois coloquei ali, observe, crescimento natural. Refere-se ao crescimento da população em um determinado território com base no número de pessoas que nascem em um determinado período. Então, para saber o crescimento natural, ou seja, como está se dando o crescimento de um país ou de uma região, o que é feito? Pego um número de natalidade e a taxa de mortalidade diminui os óbitos dos nascimentos e dessa forma consegue-se indicar qual está sendo a expressão natural da população nessa região. Pirâmides etárias. Então, importante, para que uma pirâmide etária serve? Através dela eu posso analisar informações quanto a questões etárias ou questões de processo populacional etário no país. Então eu vou ver a natalidade, eu vou ver o índice da média da população, da idade média dessa população, qual está sendo a expectativa de vida, eu consigo ver. Então se lá na parte mais alta dessa pirâmide etária, ela for mais larga, isso significa que a expectativa de vida ela é alta. Agora, se ela vai tendo uma redução a partir dos 60 anos, significa que a expectativa de vida é menor. Entre outros fatores que eu posso estar abordando dentro, né, a questão de homens e mulheres, crianças e adolescentes, crianças e adultos, então eu posso fazer vários comparativos. Então eu deixei ali 3 exemplos, porque a pirâmide etária ela vai nos apresentar o perfil etário do país. Coloquei ali um país que está ficando mais velho. Então no primeiro pirâmide está mostrando um país
jovem. Por quê? Porque a base da pirâmide é mais larga que seu ápice. O segundo está mostrando o processo de envelhecimento. Por que eu vejo o processo de envelhecimento? Porque o meio da pirâmide ele é menor do que a base. A base é quase que igual ou menor que o ápice. Isso significa que o país está envelhecendo. Daí, no passar dos anos, o país vai chegar num perfil envelhecido, onde o ápice da pirâmide é maior do que a sua base. Importante saber o que vai influenciar no território também, ok? Mobilidade da população mundial. Então a gente sabe que a população mundial, até meados lá do século XVII, estava se deslocando da Europa para o restante do mundo. A partir do século XIX, esses ciclos migratórios eles começam a mudar. Então a migração ela pode ser interna, quando ocorre dentro de um país, né? Tá ocorrendo dentro desse território. Externas ou internacionais, quando ele ultrapassa a fronteira de um país, então quando você vai de um país a outro país. Temporária, ela pode ser temporária internacional ou interna. Ok? Então a temporária é quando a pessoa vai por um período e retorna, também conhecida como sabe quando a pessoa vai para o país, trabalha, fica ou estuda, então indiferente do tempo que ela permanece, ela retornando a chamada de imigração temporária. Permanente é aquela onde a pessoa vai, reside e não retorna à sua origem. E voluntária, que é aquelas questões, né? Que vai entrar a questão do contrabando de pessoas, do tráfico humano, quando a pessoa ela é forçada a se mudar em virtude de catástrofes naturais e diversos outros elementos. Entre o que vai influenciar essas migrações vão existir fatores atrativos e repulsivos, né? Atrativos que são aqueles que atraem, que estimulam a ida de pessoas para aquela região. Como a gente tem estímulos atrativos para migrar para os Estados Unidos, para regiões da Europa, para a Austrália. E repulsivos. Repulsivos são aqueles que mostram que você vai ter uma dificuldade de vida e que os índices daquele país são ruins. Então, eu não vou me mudar para um lugar que acabou de ser atingido por um tsunami, por um terremoto, onde eu sei que existe conflito político. Aonde que a gente vai ver locais que são repulsivos? Principalmente a África subsaariana, regiões mais do interior do Brasil, região norte, né? Então, eles têm eventos repulsivos. Você não tem uma indústria, você não tem um desenvolvimento de pesquisa, você não tem educação, vão influenciar nos fatores se vão ser atrativos ou repulsivos para migração naquela região. E temos a questão dos refugiados. Esses refugiados são pessoas que são elas saem voluntariamente, mas não porque querem de fato, porque elas precisam sair daquilo ali para preservar suas próprias vidas. Então nós temos os refugiados de conflitos, desastres naturais, de dificuldade de acesso aos recursos naturais, ou como o Brasil já passou com a questão da migração de haitianos, a questão de que não tem trabalho, tá escassez, faltando medicação, população passando fome, como também a gente vivenciou o que foi passado na Venezuela. Então vamos para o capítulo 3, Povo, Cultura e Nação. Coloquei ali o significado das 3 questões. Então, o povo é um conjunto de indivíduos que tem a mesma origem, ou seja, eles partilham da mesma língua, das mesmas instituições. No nosso caso aqui, nós temos 3 poderes, temos a nossa Constituição, e isso já traz uma relação de povo para nós, tá? Tradições, costumes de um passado cultural histórico, ou seja, que compartilham da mesma cultura. Mas o que é cultura? É todo esse complexo que eu falei que é complexo de entender. Por quê? Porque vai envolver conhecimento, vai envolver arte, crença, lei, moral, costumes, hábitos, aptidões, vai entrar questões da sua personalidade própria, da sua família, dos seus amigos, da região, da cidade que você mora. Tá? E nação? Nação é reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, ou seja, que possuem características culturais semelhantes, além do mesmo indiano, mesmo idioma, mesmos costumes, formando assim uma nação ou um povo-nação. Tá? Território nacional.
Não pode esquecer, conceitos importantes, coloquei os 4 ali para que vocês não errem. O que é um território? É toda a área delimitada sobre uma posse. Território nacional sobre a soberania do Estado, ok? O que é o Estado? É o conjunto organizacional que vai regir e ordenar o planejamento e a estimativa desse país, dentro do seu cenário político. No caso do Brasil, nós temos os 3 poderes, que vai ser o executivo, legislativo e judiciário. Conversem com o pai de vocês também um pouco sobre a função, que eu acho que é sempre importante, a gente vai estar vendo isso até lá no 3º ano, a questão dos poderes no Brasil. Limite e fronteira. Por que eu coloquei os 2 juntos? Porque eles ocorrem na mesma região, mas são diferentes. Então, limite é a linha imaginária que delimita um território. É apenas uma linha. É aquela divisão determinada do território, assim como é como se a linha imaginária fosse o muro da nossa casa, tá? E a fronteira é como se a gente pegasse esse muro na nossa casa e marcasse 2 metros para dentro do nosso território e instalasse bases com o objetivo de controle e manutenção dessa região, tá? Através da sua soberania. No caso do território nacional, através da soberania nacional, tá? Através dos poderes e dos prestadores de serviços dentro desse poder nacional. Então, olhem lá, cuidado, lembrem assim, ó. Alguém já passou pela fronteira do estado do Paraná com Santa Catarina ou do estado do Paraná com São Paulo? Não, porque não tem a necessidade de a gente ter uma faixa de controle nessas regiões. Nós temos a nossa fronteira onde? Em todo o nosso limite oceânico, guardado pela Marinha, e todo o nosso território continental, acompanhando a linha imaginária de delimitação desse território. Tá? Pessoal, então revisem com calma esses conteúdos, tá? Lembrando que a nossa prova vai ser com consulta, então ela vai tranquila. Revejam essas questões. É importante entender o conceito da cultura. Então, se vocês puderem estar lendo mais sobre a articulação da demarcação das terras indígenas, eu acho muito construtivo. Meus amores, um grande beijo, um bom final de semana. Não esqueçam, sexta-feira, dizer parabéns aos pais de vocês pelo trabalho, por eles estarem com a família de vocês. Não esqueçam de elogiar, não esqueçam de dizer o quanto as pessoas são importantes para vocês nesse momento. Um beijo, amo vocês e um excelente final de semana.